Oi, gente! Hoje nós iremos conhecer a história de um rei, o rei chamado Davi, considerado segundo o coração de Deus. A história do rei Davi é uma das mais importantes da Bíblia e percorre desde sua infância até sua velhice, marcada por fé, coragem, erros, arrependimentos e acertos. E hoje vocês vão conhecer que é uma história muito bonita e que toca o seu coração. Davi era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, e cresceu como pastor de ovelhas em Belém. Desde cedo demonstrava coragem, enfrentando leões e ursos para proteger seus rebanhos. Foi escolhido por Deus para ser rei e o profeta Samuel o ungiu ainda jovem. Mesmo com o rei Saul ainda no trono, chamou muito a atenção de Deus. Foi quando se tornou-se conhecido ao enfrentar e derrotar o gigante filisteu Golias com apenas uma pedra e uma funda. Confiando em Deus, esse ato o tornou famoso em Israel e o aproximou do rei Saul. Davi serviu na corte de Saul, casou-se com Mical, filha do rei, e tornou-se amigo íntimo de Jonas, filho de Saul. No entanto, a inveja cresceu com a popularidade de Davi, levando-o a persegui-lo. Davi viveu muitos anos fugindo, mas sempre recusou a matar o rei Saul, respeitando-o como ungido de Deus. Ou seja, o rei Saul, quando viu que Deus pediu ao seu profeta Samuel que fosse ungir Davi a rei, quando ele soube, muito ele se deixou levar pela inveja e começou a perseguir Davi. E contudo, o que a gente toma conhecimento sobre isso? Ou seja, quando Davi derrotou o gigante, com isso Deus quer deixar dito para nós que quando estamos passando por algum problema, e esse problema parece ser muito grande diante de nós, porém, temos que confiarmos em Deus, como Davi fez quando enfrentou o Golias, um gigante. E Davi era bem pequenininho, era apenas um jovem. Mas mesmo assim, ele foi, em nome do Senhor Jesus, contra Golias, confiando que Deus seria com ele. Então, gente, isso quer dizer que temos que confiar em Deus, mesmo quando estamos passando por algum problema. Problema esse que parece ser muito grande diante de nós. Mas o que temos a fazer? Nos ajoelharmos diante de Deus? Sim, se curvar diante dele, somente dele, e clamarmos por ele, porque ali, de joelhos, nos curvando diante de Deus, ele nos levanta, sim, nos levanta diante dos nossos problemas que parecem ser gigantes diante de nós. Temos que confiarmos como deixou esse exemplo Davi, porque Davi não se deixou intimidar pelo aquele gigante, sim, Golias. Ele foi, enfrentou ele e o derrotou, porque ele confiou em Deus. Golias foi contra ele com uma lança. E Davi foi contra Golias, sim, apenas que era muito grandioso com sua fé, com sua confiança em Deus. E com apenas aquela pedrinha que ele jogou nele, ele conseguiu derrotá-lo. Mas o que o derrotou foi a fé de Davi, foi o poder de Deus, e assim serão os problemas em sua vida. Então, para continuarmos a história de Davi, vamos lá. E contudo, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu erros graves, como adultério com Batseba, a morte de Urias, seu marido, e o profeta Natã confrontou. Davi se arrependeu profundamente, mas sofreu as consequências desses atos dentro de sua própria família. Depois de seus erros, do pecado cometido, Davi sofreu muito,
E quando chegou sua velhice, bíblicos que todo aquele que caíram foi sempre por causa do pecado. Esses personagens bíblicos que, como Sansão também, claro, mas isso é uma outra história que depois venho contar aqui, sobre esse personagem bíblico, Sansão, mas agora é sobre Davi. Davi se deixou levar pelo pecado, mesmo que muito considerado foi o coração segundo de Deus. Pois ele era muito fiel a Deus e continuou, mesmo após um pecado cometido, pagou muito pelos seus erros. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, o perdoou quando ele muito se arrependeu, que com tudo isso veio a sofrer muito, e com toda a sua família que sofreram todas as consequências. Então, a gente vai continuar com a história de Davi, claro, mas antes de falar que quando ele foi perdoado por Deus, que ele muito se arrependeu, vamos chegar a falar também de sua velhice, de quando ele chegou lá e como ele chegou. Mas antes vamos voltar um pouquinho de quando ele se casou pela primeira vez, que foi casado com Mical. Essa foi a primeira esposa, a filha do rei Saul. Mas depois vieram outras esposas. Davi, por ser rei naquela época, ele teve sim várias esposas. Davi teve, entre elas, Mical. Como falei, foi a primeira esposa dele. Mas também teve Ainoã, Betseba, Abigail. Sim, e vamos falar muito de Abigail, pois essa foi uma das esposas que Davi mais amou, pois era uma grande mulher de Deus. Gosto de falar do personagem de Abigail, pois foi uma mulher admirável. Sim, possa ser uma inspiração para muitas. Mical foi sua primeira esposa, mas o relacionamento deles se enfraqueceu com o tempo. E Betseba teve um início conturbado com Davi, mas se tornou mãe de Salomão. Ainoã teve menos destaque, sendo a mãe de Amon. Já Abigail se destacou por sua sabedoria e coragem. Ela era casada com Nabal, um homem tolo. Sim, este homem, ele era muito grosseiro. Este foi o primeiro esposo de Abigail, a quem sua mãe e seu pai deu ela como esposa para ele, mesmo sem amá-lo. Foi então quando um tempo houve uma guerra e Davi muito ajudou este homem. Só que, com o tempo, Davi precisou dele. E quando ele mandou seu servo ir até ele pedir ajuda, ele foi muito injusto com seus homens que Davi o levou para pedir ajuda. Sim, homens guerreiros e valentes que sempre acompanhavam Davi. E quando ele cometeu aquela injustiça de ser tão ingrato com Davi, e seus homens chegaram até Davi e falaram a ele, muito se revoltou Davi, quando viu que ele foi ingrato, sem reconhecer o quanto ele o ajudou. E quando foi? E assim Deus usou Abigail ajudando Davi, desistindo de fazer a mesma coisa que Nabal fez. Contudo, com sua sabedoria, Abigail impediu que Davi fosse até ele e cometesse a mesma coisa que Nabal também fez, ou seja, impediu ele de querer fazer justiça com suas próprias mãos, pois o próprio Deus fez isso. Logo no dia seguinte, veio a notícia de que Nabal havia morrido. Sim, foi a óbito, sem precisar que Davi fosse até ele. E foi quando Abigail, logo em seguida, influência, Abigail deu a Davi um filho chamado Eliabe ou Daniel. Com o passar dos anos, fala-se da morte de Abigail. Porém, a morte dela não é registrada na Bíblia. Sua história termina após ela se tornar esposa de Davi e mãe de um de seus filhos. Mesmo com poucas menções, Abigail é lembrada como uma mulher sábia e virtuosa.
Após isso, seu nome desaparece da história, sugerindo que viveu no palácio e talvez tenha morrido de forma natural, sem envolvimento e eventos marcantes posteriores. Com todo o amor que Davi tinha por Abigail, acredita-se que ele muito se entristeceu quando Abigail foi a óbito, pois era uma companheira de sempre estar ao lado dele em todos os momentos de sua vida. Na velhice, Davi enfrentou conflitos entre seus filhos, especialmente Absalão, que tentou usurpar o trono, enfraquecido. E Davi nomeou seu filho Salomão como sucessor antes de morrer, deixou conselhos a Salomão e afirmou sua fé em Deus. Faleceu como rei honrado, tendo reinado por 40 anos. Davi foi um pastor guerreiro, poeta de fé profunda, que apesar de seus pecados, manteve um coração voltado para Deus. Sua vida é exemplo de coragem, liderança e humanidade e arrependimento sincero. Esta é uma novela ou série de Davi que me cativou muito e recomendo a vocês que querem assistir. É uma série que nos leva a refletir e pensar sobre a Bíblia, pois nessas novelas bíblicas tem muito a nos ensinar. Esta novela é da autora Cristiane Cardoso. Veja a importância dessas novelas bíblicas para quem não tem o hábito de ler a Bíblia. Através dela, você pode tomar conhecimento de cada palavra escrita na Bíblia. E assim fica a importância dessas novelas bíblicas, porque você vai se conectar muito mais com Deus, conhecer mais a palavra de Deus, porque diz a palavra dele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então conheça a palavra de Deus, tendo o hábito de abrir a Bíblia, porque quando abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando oramos, nós falamos com Deus. Então tenha o hábito, sim, de abrir a Bíblia e aprender mais a palavra dele, para que nos momentos difíceis você tenha a direção certa de onde e como você pode se sair daquela situação adversa. Busque em Deus, sim, e busque Ele enquanto se pode achar. Este eu recomendo a palavra de Deus, que ela é muito importante na sua vida, em nossas vidas. Tenha em si o hábito de sempre se conectar com Deus, tenha essa conexão com Ele. Se você tem um tempinho para o seu amigo ou para alguém, procure ter esses momentos com Ele, porque só Ele poderá te trazer a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Amém? Gostaria que você compartilhasse este vídeo com alguém que está sofrendo. Se inscrevam e Deus os abençoe.